é extremamente importante, porque faz parte de todo momento, desde o momento que nós acordamos e que nós adormecemos, o que é realidade e o que são as aparências. Hoje a Maria não pode estar aqui com a gente, então eu, Jorge, a Claudine e quem quiser mais colaborar, é só se apresentar. Então, nós tínhamos visto na semana passada o último slide. Só voltar aqui. Então, ele dizia, né, que não há somente um funcionamento físico e dinâmico, mas também um funcionamento moral e espiritual do universo, com as suas leis exatas e fatais, como são as leis do plano físico e dinâmico que a ciência estuda. Então, esse primeiro parágrafo já nos diz o quê? Que nós vivemos num mundo onde existem leis, e da mesma maneira que existem as leis da física, ou seja, da mesma forma que existe a lei de gravidade, que se a gente soltar uma caneta da mão, ela vai cair, existe uma lei moral e espiritual que nós já falamos tanto. Então, é só a aparência que nos mostra que vivemos num caos. Na verdade, esse caos, ele não existe, né? Que se a gente for olhar profundamente, na realidade é um grande sistema dirigido por Deus. E ele ainda diz que o universo em que moramos está construído de tal maneira que seria um grande erro dizer um determinado dano não nos interessa por não ser nosso. Então, nós já sabemos que somos uma individualidade, mas vivemos num todo, vibrando. Então, tudo que diz respeito ao outro diz respeito a mim também, né? Somos todos um. Queiramos ou não, estamos irmanados à força do mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de fenômenos, entrelaçados entre si, de modo que qualquer movimento ecoa e repercute em todos os sentidos, não podendo parar enquanto não atingir seus últimos efeitos. Então, não existem compartimentos estanques, divisões absolutamente trancadas que possam parar uma vibração, quando esta foi posta em movimento. Tudo, enfim, se precipita na mesma atmosfera, de onde cai a chuva para todos. Isso a gente já tinha conversado na semana passada. E aí aqui nós temos um quadro, só estou indo aqui, eu estou admitindo as pessoas que vão chegando. Que ele diz assim, se a gente puder olhar aqui, ó, realidade, aparência. Então, o quadro azul é a realidade e o quadro branco são as aparências. Então, o que ele diz? A primeira, justiça. Então, só fechar o microfone. Justiça. Então, dentro da realidade, o que é a justiça? Consciente e acordado durante todo o processo. Injustiça. O que aparentemente é injustiça? Então, fenômeno transitório e aparente. Então, o que eu acho que é injustiça? Agora eu gostaria que vocês pensassem junto comigo. Quando eu acho que acontece uma injustiça, se eu consigo olhar aparentemente, eu acredito realmente que aquilo seja injusto, né? Então, a gente tem essa prática. Ai, nossa, que injusto isso que aconteceu com fulano, que aconteceu com ciclano, que aconteceu comigo, eu não mereço. Então, ele diz assim, fenômeno transitório e aparente. Então, o que é um fenômeno transitório? É alguma coisa passageira, né? E aparente porque a gente só olha a superfície. A gente não tem o hábito de olhar a coisa em profundidade. E, em contraponto, o que é a justiça? Consciente e acordado durante todo o processo. Então, como é que acontece alguma situação na minha vida? Se eu olho só a aparência, eu vejo como um fenômeno transitório e injusto. Agora, se eu olho
a realidade dessa situação, se eu estou consciente e acordado, ou seja, usando da minha inteligência durante todo o processo, eu consigo verificar qual é a vontade de Deus para aquela situação em relação à minha evolução. Percebe a diferença? Então, eu posso aplicar isso na minha vida, devo aplicar isso na minha vida o tempo inteiro, e também quando eu faço um julgamento, né? Eu olho para alguém, normalmente eu olho a aparência. Eu não consigo ter indulgência o suficiente para olhar que por trás daquela aparência existe um grande sofrimento, porque sempre existe um grande sofrimento, né? Nós já conversamos sobre isso outras vezes. E aí ele fala da obediência. Então, em realidade, eu preciso ser o quê? Obediente, harmônico com a lei de Deus. Ou seja, fazer a vontade de Deus. Aparentemente, eu o quê? Estou em revolta. Porque eu me revolto o tempo inteiro. Porque eu não me acho merecedor, eu não mereço, então a gente vive em revolta contra tudo normalmente e contra quase todos, né? É só a coisa ser um pouquinho diferente daquilo que eu imagino que seja bom para mim, aparentemente bom, eu entro em revolta, né? O arrasta para o próprio dano, que aí a gente já viu isso nas aulas passadas, né? O que que a revolta faz? Eu uso de resistência, porque eu não aceito o que me acontece. Então eu acabo tendo um arrastamento, eu aumento o meu dano, eu acabo lançando trajetórias do mesmo tipo e aumentando a minha dor. Só ver aqui se tem alguém entrando. E aí ele também fala, na realidade, o que é honestidade? Reconhecer que há uma lei e que a harmonização com a mesma é o caminho correto. Ou seja, a única maneira de eu evoluir é usar de honestidade. Lembra quando a gente viu aquele quadro, acho que foi a Maria que deu a aula, da retidão, que nós vivemos num momento de astúcia, né? Que está aqui, ó, que é a aparência. Então, somos astutos porque vivemos um processo em que o homem tenta tirar vantagem da lei a seu favor. Então, esse tipo de situação leva a gente para onde? Para a involução. Então, cada vez que eu uso de astúcia, eu lanço uma trajetória equivocada, né? É mais do mesmo. Então, minha mente está ali condicionada com com todos os meus instintos, eu não consigo usar de inteligência, não consigo usar de honestidade, porque não vejo a realidade, vejo só as aparências. E aí ele diz, né, reconhecer que há uma lei e que a harmonização com a mesma é o caminho correto. Gente, parece uma receita tão fácil, né? Se a gente fizesse a vontade de Deus o tempo inteiro, simplesmente a gente não, vamos dizer que né, a gente não teria mais sofrimento, porque a gente ia construir um futuro tão fantástico, a gente ia subir de uma forma tão mais fácil, né? Mas aí a gente insiste nas aparências. E aí a gente acha que tudo é injusto, a gente se revolta com tudo e a gente usa de astúcia para tudo. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse quadro? O Jorge gostaria de falar alguma coisa? A Maria, a Cosine? Ou alguém mais? Não, Cris, eu não quero. Muito obrigado. A Helena quer falar. Pode falar, Helena. Não, só comentar o seguinte, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite. A importância de se conhecer a lei, né? Porque para a gente ser obediente a essa lei, a gente precisa conhecer, né? Sim. Ter bastante ciência do que da nossa missão no mundo, na verdade, né? Porque seguir a lei de Deus seria, acho que eu penso que é exatamente isso, né? Como temos que agir, como devemos agir frente a qualquer situação, né? Então, eu só posso seguir ou fazer, aplicar o que eu conheço, né? Se eu não conheço, é difícil, né? Aplicar, entende? Sim. Então, assim, aí a gente torna a dizer, né? O estudo realmente é algo indispensável, né? Para quem quer evoluir, né? Sim, Então, só isso eu queria observar. Tá, obrigada.
Então, a gente vem estudando a lei todas as aulas, né? Acho que hoje é a 18ª ou 17ª aula, e a gente já sabe um pouquinho de como funciona essa lei, né? Que eu preciso ser convergente, que eu preciso aceitar o que chega, que eu preciso tentar tirar o maior proveito, ou seja, identificar que vontade é essa de Deus para mim. Vou repetindo essa situação, né? Por quê? Porque todos nós, a gente vai falar de arquétipos, eu não queria usar essa palavra, mas vamos lá. Nós temos vários arquétipos, ou seja, várias maneiras, vários tipos dentro de nós, né? Só que um prepondera, né? Uns têm a revolta de uma forma mais exacerbada, outros têm o medo, outros têm a insegurança, a vaidade e por aí vai. Então, a vida, essa lei, ela é tão maravilhosa porque o que ela faz? Acontece uma situação e eu não posso mais admitir, nós aqui enquanto grupo de estudo, não dá mais para a gente olhar para uma situação que acontece na vida da gente e achar que ela é um acaso, né? Nós já aprendemos que não existe acaso. Então, é preciso que cada um de nós que está ouvindo agora presencialmente, ou que vai ouvir essa aula gravada, ou que vai conversar com alguém, né? Porque nós aqui já temos uma grande oportunidade de passar um pouquinho desse conteúdo que a gente vem aprendendo, né? E entender que cada situação que acontece na vida da gente tem uma função. E essa função, por mais negativa que pareça, ou por mais dor que traga, ela vai se transformar em bem. Por quê? Porque precisa existir um aprendizado. E é a única maneira que a gente tem de evoluir, né? O Jorge quer falar? Jorge, pode falar, por favor. Ô, Cris, eu quero só fazer uma pergunta para você e para todo mundo aí. Quando acontece algo na minha vida, consequentemente, quando acontece algo na vida de cada um de nós, e a gente diz assim, eu não mereço, isso é uma injustiça, fulano foi injusto comigo, fulano fez isso, aquilo, eu não merecia. Isso realmente é uma injustiça? Essa que é a pergunta. E eu queria saber de você, né, que está dando aula, e dos amigos aí, se isso também acontece com ele, já aconteceu, e se ele acha que realmente isso é uma injustiça. E por quê, né? Sim. Então, eu vou melhorar um pouquinho mais ainda a tua pergunta, porque assim, ó, se eu olhar a aparência, né, vamos pensar junto. Se eu olhar a aparência da situação, eu vou achar que é uma injustiça, né? E quando eu uso esse olhar aparente, eu estou usando o quê? Eu estou usando o meu instinto. Eu não estou usando a minha inteligência. Não estou desperto, né? Ou seja, eu não me vejo. Então, eu não vejo quais são as minhas necessidades evolutivas. Eu estou ali, não, nossa, mas eu sou tão bonzinho, tão querido, por que que eu estou sofrendo essa injustiça aparente? Né? Então, agora vamos lá, a Fabrícia quer falar, pode falar, Fabrícia. Então, é uma situação bem peculiar, por coincidência, assim. Tem numa situação de herança de família, né? A minha mãe, que é falecida, ela não foi colocada no inventário, e quando o inventariante faleceu, outro assumiu e também não colocou. A minha mãe, que no caso eu sou herdeira. Então, aí eu entrei, né, com advogado, com uma declaração para colocar, para não para o inventário, mas para colocar, que toda a minha família me reconhecia a partir daquele momento como herdeira, tal, 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 tal. E agora tá para acontecer a venda dessa herança. Aí eu me vi, né, com todas as custas de toda a situação, de advogado, de imposto, de tudo isso. Então, eu conversei e tal em casa ali com meus familiares, dizendo que na minha cabeça, assim, no meu pensamento, se eu podia não arcar com as despesas, né, daquele bem, porque eu já teria as despesas com todas as outras custas. Aí, de pronto, todo mundo disse que não, né, que eu era herdeira igual e teria que arcar com tudo. Aí veio essa situação assim,
que foi o que deu desfecho hoje. Ou tu aceita assim, ou para tudo e tu começa do zero, sabe? Então, assim, ficou uma situação muito desagradável, muito ruim de justiça e injustiça, né? Então, daí bem no fim eu disse, consciência de vocês é o que manda. Eu acabei abrindo mão e dizendo assim, vocês que sabem. Então não ficou talvez o exemplo muito claro, mas foi uma situação de injustiça do passado e que agora veio para refazer algo certo e que eu teria que fazer. Só que, como mexe com os custos muito altos e tal, eu deixei para eles decidirem, sabe? Para os meus tios decidirem o que eles iam fazer daqui para frente e cada um arcasse como tivesse que arcar e eu arcaria com os meus também. Embora nesse momento eu ainda continuaria sendo a parte mais lesada financeiramente. Aí eles iam se reunir hoje e decidir a situação, enfim, se eu me incluir nas despesas ou não. E por aí vai. E aí agora olhando para esse slide aqui, eu vi os momentos que eu me vi com revolta, porque eu chorei bastante à tarde. Vi os momentos que eu tentei agir em conformidade com a lei de Deus e vi os momentos que eu estava tentando me ver como vítima da história também. Vi nas minhas falas isso. E aí eu parei, pensei, eu falei, não. Daí no final eu só conversei e falei assim, eu não quero me endividar com Deus, o resto é resto. Isso é tão transitório, e foi essa palavra que eu usei, isso é tão transitório que eu não sei aonde que isso vai dar, mas eu não quero me endividar com Deus. Foi só isso que eu consegui falar e daí deixei o resto para eles decidirem. Beleza, Fabrícia. Obrigada pelo exemplo, né? Não sei se o Jorge quer comentar alguma coisa. Não, Cris, eu queria fazer... Não, Cris, né? Sim, Cris, eu queria fazer só mais um comentário. Né? Por que a gente também... Veja, nenhuma das coisas que acontece na vida da gente é injustiça. Por isso que a Cris fez questão de falar. Na aparência que nós vivemos, tudo parece que está errado, mas tudo tem uma lei. E essa lei, ela não faz nada que seja errado, nada para prejudicar ninguém. Então, a lei sempre está certa. A nossa visão é que é pequena de um assunto que vem de muitos outros milênios para trás. Então, assim, e nós também, se vocês escutaram a fala da Fabrícia, ela falou que ela estava se achando que ela estava perdendo. Então, essa forma mental que nós temos, de sempre de nos colocar como vítima, como coitadinho, e achar que tudo na vida é uma perda, é uma forma mental de quem vive na aparência e não na realidade. Não tem os fundamentos da lei em si ainda, não consegue a inteligência espiritual, a inteligência moral. Não consegue raciocinar com a lei. Ele raciocina com a forma mental que ele tem, que é errada, que é pequena, que é inferior e que é negativa. Se você olhar para você e todas as coisas que você faz e diz durante o dia, comece a escrever para ver como todas são negativas. Todas diminuem a nossa capacidade de resolver as questões. Então, seria bom entender isso. A lei, ela existe, ela funciona. E nada que acontece com cada um de nós é injustiça. Na verdade, é a justiça que está funcionando. E não é uma perda. Na verdade, se você fizer um movimento correto, é um ganho. Era isso, Cris. Obrigado. Valeu. Esse exemplo da Fabrícia me fez lembrar de uma situação, né? Até do professor Pietro Baldi. Não sei se a gente já comentou aqui, acho que não, ou se alguém já pesquisou. Ele era de uma família riquíssima na Itália e era descendente de nobres, inclusive. E não é uma coisa tão antiga, né? Foi em 1800 e alguma coisa, ele morreu em 1900, acho que 50 e pouco. E ele abriu mão de tudo, de todas as fazendas, de todo o dinheiro, de toda a herança,
Não estou aqui dizendo para te fazer isso, tá, Fabrício? Só um exemplo do balde, né? E ele veio para o Sim, sim. Brasil, ser professor, e sustentava a família dele como professor. Ele abriu mão de tudo, porque ele entendia, né? E hoje, assim, se a gente for fazer uma analogia com os dias de hoje, a gente coloca no dinheiro um empenho muito grande no sentido de que, assim, o dinheiro me salva. É um exemplo, mas, assim, é importante que a gente perceba, como se a gente tivesse mais dinheiro, a gente fosse ser mais feliz. E eu vou garantir para vocês que isso é uma ilusão, porque tem pessoas que são felizes com dinheiro, tem pessoas que são infelizes com dinheiro, tem pessoas que são felizes sem dinheiro e infelizes sem dinheiro. Então, não dá para a gente pôr a nossa felicidade nas questões do dinheiro. E isso é uma coisa muito importante. E esse dinheiro, eu não estou falando... deixa eu ver quem é que quer falar aqui. A Fabrícia e a Claudine, já vou deixar vocês falarem. E isso é importante a gente perceber, porque, assim, eu digo dinheiro, eu digo roupa, a vaidade excessiva, a necessidade do adquirir mais, como se aquilo fosse garantir a minha felicidade. Como, a gente olha alguém com muito dinheiro, nossa, que vida! Garanto para vocês que os problemas são os mesmos, com uma outra conotação financeira, mas sofrem da mesma maneira, têm as mesmas tristezas, têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas de saúde, e isso está muito ligado à aparência, né? O nosso mundo, ele é muito materialista, então essa coisa de ter e ser feliz, aparentemente é uma verdade, mas não é. Pode falar, Claudine, depois eu deixo a Fabrícia falar novamente. Se a Fabrícia quiser falar, ela pode falar, porque eu vou só colocar um outro exemplo, daí eu acho que talvez vai perder. Então tá, pode falar, Fabrícia. Não, duas colocações. A primeira, assim, dentro desse contexto que é familiar, que envolve montantes de dinheiro, enfim, essa coisa toda, assim, qual seria o movimento correto? Né? O Jorge falou de fazer o movimento certo, aí eu fiquei lendo os slides e pensando se tudo que eu falei, toda a minha posição nesses últimos dias, tudo que eu pensei, principalmente o que eu pensei, porque às vezes eu posso pensar uma coisa e falar outra, e agir de uma terceira forma ainda, né? Se está coerente com justiça, obediência e honestidade, sabe? Foi isso que eu fiquei agora aqui refletindo um pouquinho, passando um filme na cabeça, e qual seria o movimento certo daqui para frente. E aí, essa era uma colocação, e a segunda foi assim, hoje de manhã eu fui trabalhar, e eu estava bem, um pouco assim, sedenta de ouvir algo que me elevasse moralmente. E aí eu peguei o meu caderninho, que eu anoto desde 2019, os nossos cursos, nossas aulas e tal, e achei lá no final da página, no final do caderno, onde eu anoto os livros, assim, os livros que vocês indicam, do que se chama, se eu não me engano, me corrija, é Sexo e Libertação, eu acho. Eu acho que é esse o nome. Sexo e Destino é um livro e Libertação é outro. Tá, então foi esse. Aí eu escutei o audiobook, que não é o tema da aula de hoje esse, mas um relato assim, ó, de como... Aí eu comecei a entender como é muito sério certos pensamentos, e como é muito sério certas atitudes que a gente acha que são tão ingênuas e ninguém tá vendo, sabe? E eu passei ali umas 2 horas e meia trabalhando e ouvindo, e eu entrei naquela radionovela, naquele livro e tal. Então, acho que é isso mesmo, é justiça, obediência e honestidade, sabe? É isso que tem que nortear os pensamentos os pensamentos, as falas e as ações, principalmente. E aí eu fui revisando toda essa situação judicial, toda essa situação que mexe com direito, que ninguém quer ter os seus direitos reduzidos. E a história do quando envolve dinheiro, ninguém quer sair perdendo. E envolve uma ganância muito grande, sabe? E então é isso, assim, ó, cuidar para eu não estar envolvida em injustiça, revolta e astúcia. Acho que é esse o movimento correto. Acho que sim.
Valeu, A gente fala acham, né? Mas a gente tem quase certeza que sim. Sim. Fala, Clô. Então, vou colocar um outro exemplo sobre isso que eu estava lembrando enquanto vocês estavam falando, que foi uma experiência que eu vivi, acho que eu já comentei no Equilíbrio, mas eu vou comentar de novo, que cabe agora nesse momento na faculdade, né? Eu sempre me pressionei, me cobrei muito. E aí, na terceira fase, foi quando a gente teve a primeira matéria, primeiro projeto de urbanismo, que mudou, assim, enfim, deu uma mudada no que a gente estava acostumado a fazer sobre os projetos. E, no primeiro momento, eu já me identificava com a área, gostava, né? Então, pensei que ia ser muito bom aquele projeto e, no fim, fiquei de dupla com uma pessoa que eu não conhecia, que eu também achei que ia ser legal, era uma pessoa que já estava mais avançada na faculdade, enfim. E aí, o que eu idealizei daquela experiência que ia ser super boa, né, e positiva. E aí, no fim, a gente teve alguns percalços durante o processo e acabamos tendo bastante dificuldade e reprovamos, né? Foi a minha primeira reprovação. E aí, meu Deus, meu mundo desabou, né? Porque, nossa, reprovar na faculdade, como assim? Uma faculdade paga, que meus pais estavam pagando, e aí eu ia ter que refazer a matéria, eles iam ter que pagar de novo, enfim. Todo esse percalço que foi, assim, de pensamentos, né? Que te jogam lá embaixo, né? Ao invés de parar e observar a situação, não. Tipo, você se apega no fundo do poço do mais negativo que possa existir da situação e se afunda ali, né? Eu fiquei chorando, passei as férias inteiras naquele dilema, bem assim, desesperada. E, enfim, aí fiz a matéria de novo, foi muito legal, fiz com outras pessoas, a experiência foi maravilhosa. Acabou que eu, por esse motivo, atrasei um pouco a faculdade, eu tive que olhar, eu tentei ainda acelerar e continuar fazendo várias matérias, né? Tentar acelerar o processo, mas a todo momento as circunstâncias me pediam assim, né? Dê tempo ao tempo e aproveite o momento, né? Aproveite esse processo que tu tá vivendo. Só que eu, naquele momento, não consegui enxergar tudo isso, né? Hoje eu vejo assim. Mas, enfim, as situações foram se desenhando para me parar, né? Para parar, não, Claudine, vai com calma. Olha só, você precisa aproveitar mais isso. Talvez vai ser isso que tu vai se interessar lá na frente, que vai definir o teu desenvolvimento profissional, e você tá aqui, né, querendo acelerar tudo e fazer tudo com pressa e acabar logo. Enfim, esse atraso que teve da minha reprovação acabou que gerou a experiência de eu estagiar no lugar que eu estagiei, de me encontrar na área que eu me encontrei. Então, depois, né, de toda essa trajetória, eu vi, assim, o quanto foi importante ter passado por aquela dificuldade, que hoje eu já não vejo mais como ruim, foi muito positiva. E se ela não tivesse acontecido, o caminho seria totalmente diferente. Talvez eu teria me frustrado com a faculdade e ido para outra coisa, nem descoberto essas outras coisas que eu descobri por ter atrasado esse período. As pessoas que eu conheci também. Então, acho que é isso, assim, é a gente poder confiar mais na vida, porque a gente acha que só a gente sabe, né? O que é melhor, como tem que ser as coisas, e a vida se encarrega de fazer como tem que ser. Tipo, é doloroso, a gente não aceita, se revolta, quer mudar a situação, quer tentar correr atrás, e que foi o que eu fiz, né? Quando eu reprovei, eu pensei, não, agora eu vou fazer matéria o quanto for possível, de manhã, à tarde, à noite, para recuperar. E, na verdade, o que estava me pedindo era sabe? Desacelera, aproveita o momento. Então, acho que é se atentar para isso, assim, o que a vida está pedindo para a gente naquele momento da dificuldade. Que a gente tem muita... É por essa aparência, né, que a gente está tão identificado. É difícil visualizar no momento, mas se a gente começar a se abrir para isso, assim, fica mais fácil lidar, né? Eu acho que as situações não ficam tão pesadas. A gente consegue ver o que a vida está pedindo para aquele momento.
que é o que a gente tem conversado bastante das últimas aulas, e hoje, assim, eu olho para trás das experiências e vejo, né, o quanto a vida me pedia tanta coisa e eu só queria fazer do meu jeito e, enfim, era só mais um exemplo para ilustrar também. Não, ótimo. E assim, né, nesse teu exemplo, dá para a gente ver bem a visão da perda que a gente tem para tudo. A gente tem uma ilusão de perda, porque parece que tudo que acontece que não vai de encontro às aspirações que a gente tem, a vontade, o desejo, na verdade, né, que a gente vê como uma perda. E o que tu fez naquele momento? Até tu viu como uma perda, mas hoje tu consegue ver como uma coisa muito bacana que determinou tu ser uma arquiteta urbanista, vamos dizer assim, né? Que tu foi para esse lado por conta desse movimento aí, que naquele momento parecia equivocado, mas que na verdade foi providencial, né? Sim, é bem isso. No momento, eu vi total como uma perda, né? Eu vi assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, que nem consigo passar nas matérias. E depois eu vi, não, foi exatamente como tinha que ser, assim, porque aquele momento não me definiu, né? A dificuldade não me definiu, mas por conta dessa questão do ego, da vaidade, da aparência, de tipo, nossa, reconhecer que, meu Deus, reprovei, né? Quando eu cheguei a contar para os meus pais, eu fiquei, nossa, sofrendo. E na verdade, não é só. É uma situação bem pequena, assim, perto de tantas outras que a gente tem, né, de vida, assim. Mas é isso, assim, de poder tentar encarar diferente, de sair um pouco, deixar a aparência um pouco de lado, né? E tentar olhar em mais profundidade, assim. Sim, e é bem aquela história, né? Tu quer chegar no topo da montanha bem rápido, porque a gente tem um instinto de competição, a gente quer competir o tempo inteiro. Essa coisa da competição, ela é muito interessante, porque a gente aplica o tempo inteiro. No trabalho, a gente quer ser o melhor, em casa, a gente quer ser o melhor filho, a gente quer ser a melhor mãe, a gente quer que o filho da gente seja o melhor. E o que é ser o melhor? Né? Aí a gente trabalha na aparência. Ai, meu filho, agora meu filho já está grande. Ah, meu filho já sabe ler com 4 anos. Olha, às vezes a criança é atormentada, né? Pela professora, pela mãe, porque tem que aprender a ler e aquela pressão, aparência, né? É um exemplo que está no dia a dia da gente. Ai, olha só, minha casa, não sei o quê. Nossa, gente, é muita aparência. E é muita competição. A gente compete com os vizinhos, a gente compete com tudo. Então, é competição, visão de perda, isso tudo a gente precisa remodelar na mente da gente, né? Porque não pensar dessa forma tá na realidade. Enquanto a gente pensa dessa forma equivocada, a gente está aparência pura e está lançando trajetória errada, porque a gente está congelando mais ainda um comportamento, ou seja, uma forma mental que a gente já vem trazendo há milênios e que a sociedade pede isso para a gente. Tanto que quando a gente começa a estudar, a gente começa a ficar meio estranho no ninho, assim, né? Porque a gente já começa a pensar um pouco diferente das outras pessoas, as pessoas começam a dizer, ah, mas, poxa, né? E na verdade, a grande maioria está na aparência. E quando a gente começa a entrar um pouco nessa realidade e entender esse funcionamento dessa lei que é magnífico e que é Deus no comando o tempo inteiro, e a gente se deixa levar, porque a gente confia, é o que tu acabou de falar, confiar na vida, ou seja, confiar em Deus, confiar na lei. É isso aí, vamos em frente. Mais alguma colocação aqui? O Jorge quer falar. Eu ia dizer que o Jorge quer falar. O Jorge quer falar. Ô, Cris, só para arrematar aí o assunto, eu acho que o exemplo da Claudine, ele acaba fechando aí, né? Que a Claudine vivia no mundo aparente e segundo as verdades dela. É isso que todo mundo precisa entender. Todos nós temos as nossas verdades, que a gente é muito apegado a elas. E a vida através das leis, ela vai trabalhar no sentido contrário ao que a gente quer. E a gente tende a criar resistência, e voltamos para as aulas de resistência, né? E ficar ali parado.
enquanto a gente deveria fazer o que a Claudine falou, seguir o fluxo da vida, confiar. Mas a vida a gente nunca quer, porque a vida vai sempre nos pedir renúncia, né? Renúncia daquelas verdades que a gente está com elas ali, fechado com elas, e a gente não quer se libertar delas. Só que as coisas começam, então, a não dar certo, e a gente começa a se enervar. Se você colocasse no fluxo da vida, a vida sempre vai te levar para o resultado positivo. Mas ela sempre vai te pedir uma renúncia, um sacrifício. E esse sacrifício de renúncia é daquele lado que você está mais apegado, que você precisa mais soltar. Então, nós vimos a Fabrícia falar da questão do dinheiro, né? Então, quando chegou numa questão que, de repente, tinha muito valor para ela, ela desistiu. E a outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, a vida, ela é sempre acréscimo, ela não é perda. Quando a vida te tira algo, ela te dá muito mais lá na frente. E olha, toda vez que a vida quer me tirar algo, eu entrego urgente, o mais rápido possível. Aliás, eu estou pedindo para cada irmão aí que quiser algo meu, pode vir pedir que eu já dou logo, porque, na verdade, todas as vezes que isso aconteceu, eu ganhei sempre. Então, hoje eu não tenho essas questões mais. Pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Se eu tenho, é do outro. Porque eu sei que vai vir coisas maravilhosas lá na frente. E sempre vem. No meu caso, sempre veio. Mas a questão é a gente não criar essas resistências, esses focos de sofrimento, de doenças, que a gente acaba criando com algo que quer nos levar para a felicidade. Como a Claudine acabou de testemunhar aí. Olha, eu fiquei ali, ó, apegado ao meu, chorando, lamentando a minha vida, e a vida queria me levar para um lado maravilhoso que aconteceu. Que é outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Não é nós. A vida tem um fluxo. E neste momento, pela ignorância que a gente tem, pelo não uso da inteligência de forma adequada, pelos aspectos morais que estamos desenvolvendo, pelos apegos que temos, pelas formas mentais negativas, quem conduz a gente é a lei. Porque nós não temos capacidade de escolha, nós vamos escolher aquilo que a gente é mais apegado, aquilo que a gente quer mais, sem saber nem se tem mérito para aquilo. Então, se todo mundo aprendesse a navegar nesse fluxo da vida, ou surfar, como queiram, desapegados, se soltando, vocês vão ver quantas maravilhas vêm para a vida da gente sem muito esforço. Que, aliás, o esforço está no psíquico, é de não deixar que nenhuma negatividade nesses momentos interrompa o fluxo da vida. Então, vamos de novo usar o exemplo da Claudine aí, pegando ela para Cristo hoje, né? Eu até lembro das aulas lá da mocidade, que eu sempre pegava ela para Cristo, coitada. E ela, assim, ó, sempre nessa serenidade. Então, a vida fez um movimento para ela que era benéfico, mas ela botou a negatividade, ela botou a ansiedade, ela botou o medo, ela botou a insegurança, ela botou a incerteza, ela chorou. Mas, no fim, a vida queria levar ela para uma maravilha. É isso que eu falo de não colocar resistência, tá? Nesses focos de medo, de insegurança, de desconfiança, de incerteza. E aí acaba que você faz um movimento precipitado e aí você prejudica mais o processo. Aquilo que era bom, que deveria chegar mais rápido, vai demorar muito mais. E como demora muito mais, você acaba que vai fazendo movimentos precipitados, cada vez maiores. E aí o que é bom não chega. E aí, às vezes, você passa uma vida inteira fazendo movimentos errados, imprecisos, para acalentar o teu coração, que é inseguro. O que poderia ser muito diferente se você deixar simplesmente que Deus te guie. Não é, Claudine? Sim, nossa, eu lembro, sempre lembro quando você falava assim, eu peço, né, que os ciclos se encerrem na minha vida, e eu ficava assim, meu Deus, eu corro dos ciclos fechados, que eu não quero que nada feche. Estava super apegada, quero que tudo continue como tá. E aí a gente vai mudando, né, aos poucos, né, devagar, mas tentando aceitar isso e ver que a melhor coisa que pode acontecer realmente é encerrar as etapas e começar outras. Então,
poder se abrir, assim, confiar, deixar que a vida se encarregue, né? Não ter essa ansiedade, essa necessidade de querer atropelar, colocar as nossas ações, porque é exatamente isso que tu falou. As nossas ações são totalmente voltadas para a aparência, para o ego, são precipitadas, então elas vão nos afastar do melhor. E se a gente só deixar a vida acontecer, ela por si só já vai ser o melhor, porque ela com certeza sabe muito mais do que eu, né? Coitada, que estou super apegada aos meus condicionamentos. Então é um exercício assim, porque pede, né? Eu, como sou 100% apegada, parece que chama assim, né? Meu Deus, segura. E daí você vai soltando aos poucos, mas vai indo, porque tu se permite confiar, né? Eu acho que é isso, assim. Bom. É isso, mas a vida no fim, né, ela, como ela é amor e ela é bondade, ela sempre quer nos levar para a felicidade. Quem coloca a infelicidade somos nós mesmos. Por ações precipitadas e sem pensar e cheia de angústias e de negatividade, né? Mas a vida sempre vai querer o melhor para todos nós. Essa é a finalidade de Deus, né? É nos fazer feliz. Mas a gente não interrompe o fluxo, né? Mas a gente aprende. Como você está aprendendo, uma hora eu vou aprender e todos os mais vão aprender também. Verdade. Isso aí. A Helena colocou aqui no chat que lembrou da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Mas olha depois o que ele diz no final, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço tudo que Deus me deu. Por isso que eu me lembrei também, não é? Sim, sim. E assim, ó, gente, a gente pensa que precisa acontecer uma coisa grande, né? Para que isso se materialize, assim, ali o caso da Claudine, né? Perder um semestre, ok? Mas ela está nas pequenas coisas, né? E a gente precisa estar muito atento, porque às vezes acontece um movimento na vida da gente. Eu vou dar um outro exemplo, porque é importante os exemplos, porque a gente consegue trazer para a prática. Quando eu estava trabalhando ainda, já faz uns 3 anos, eu acho, eu tive uma oportunidade de mudar que eu sou do estado, de mudar de secretaria, né? E tinha uma pessoa conhecida lá, e eu fiz um movimento e tal, e vai dar certo, e tal. E eu queria muito, eu me lembro que eu queria muito, né? E não deu certo. Mas eu já estava envolvida nos estudos e tal, e eu pensei assim, olha, se não deu certo, é porque realmente não era para ser. E isso precisa ficar claro que não é conformismo, né? É entendimento, é compreensão que existe uma lei maior. Eu fiz um movimento. E se esse movimento, eu não vou ficar insistindo num movimento que não vai para frente, porque a vida fala com a gente, né? Deus tá mandando o recado o tempo inteiro, mas a gente não entende. Então, eu fiquei ali, né, tranquila, e foi muito interessante, porque, assim, acho que uns 2 meses depois, acho que nem tanto, melhorou muito onde eu estava. Se eu tivesse ido para aquele outro lugar, eu teria perdido uma oportunidade que surgiu para mim, onde eu já estava. E aí eu fiquei pensando, né? Disse, nossa, é tudo muito fantástico, assim. Fiz um movimento, não deu certo, eu fiquei tranquila e veio a vida e me levou para uma situação muito benéfica. E é isso que acontece com todo mundo, não é comigo aqui, é com todos vocês, né? Basta que a gente saiba perceber onde é que a gente está insistindo, né? Pode falar, Helena. Nossa, eu vou rapidinho colocar um exemplo, que eu também acho que já falei, como diz a Claudine, em alguns dos cursos eu falei. Mas uma amiga que foi para lá visitar a mãe, foram em comboio com 3 carros, ela e mais 2 irmãos. E na volta, quando chegou em Rancho Queimado, pararam para comer e a bolsa dela, ela sentiu falta da bolsa. E ela estava no carro com 2 filhos pequenos. A bebê tinha 1 ano e pouquinho, mais outro menino de 6 anos. E ela vinha no meio dos 2 irmãos. O comboio era o irmão mais velho na frente, ela no meio e o outro irmão atrás. E aí ela ficou revoltadíssima, porque ela teve que voltar de Rancho Queimado para Lages para buscar a moça, porque imagina, carteira, documentos, tudo. E ela foi xingando. Quando ela chegou em Lages, ela recebeu a notícia do acidente que tinha envolvido vários carros na descida da serra ali. E o irmão que estava atrás, né? Imagina se o carro assim ficou bem danificado. Então ela estaria no meio.
E ela disse que ela se emocionou na hora, ela disse que quase caiu de joelhos para agradecer a Deus por ela ter esquecido a bolsa, porque provavelmente teria machucado os filhos dela. Então, assim, ó, é um exemplo tolo, mas que para ela, assim, como ela diz, foi a chave que virou na vida dela. Porque ela disse que não reclama de mais nada. Sempre que ela pensa em reclamar de alguma coisa que está acontecendo na vida dela, ela lembra desse exemplo. Porque ela diz, Deus conduz os nossos passos, a gente é que não entende, né? A vida conduz, a gente é que não entende. Era só isso, só um exemplo mesmo. Né, mas é um bom exemplo, Helena. Obrigada, porque, na verdade, é assim que funciona, né? Tanto com as coisas materiais, quanto com o tipo de pensamento que chega para a gente, né? As situações que vão chegando. E aí ela poderia entender isso como uma injustiça no momento, e se revoltou, né? Nossa, esqueci a bolsa. Só que ela não conseguiu, ela viu em aparência, ela não viu a realidade. E aqui a gente já sabe, porque esse exemplo se encaixa muito bem de que não existe acaso, né? Não foi por acaso que ela esqueceu a bolsa. Então, sigamos em... Ah, o Jorge quer falar? Não, Vera, sou eu, Cris, eu só Maria. queria, Não, o Jorge está com a mãozinha levantada, Maria. Desculpa, não estás com a mãozinha levantada, né? Só deixa o Jorge falar, já deixa tu falar, só um pouquinho. Cris, só para encerrar assim, a parte que eu falo assim, que é para você deixar a vida, que foi falar, deixa a vida me levar, ou siga o fluxo da vida, isso não quer dizer que é preguiça, tá, gente? Sim. Na verdade, o que a gente faz nesse contexto é desenvolver potências nossas. É um esforço contínuo, psíquico, espiritual e intelectual, de você entender naquele momento qual é a ideia de Deus para você. Okay? Então, com isso você desenvolve a capacidade de ver a dualidade espírito-matéria. Então, você tem uma ideia espiritual que está querendo preponderar sobre o seu psiquismo, que é material. E você rechaça o espiritual e fica com o teu, acaba que a coisa não dá certo. O que precisa é desenvolver esse psiquismo espiritual e enxergar as duas partes. Por exemplo, o que a moça lá do carro ela deveria, antes de se revoltar, pensar? Por que isso aconteceu? Qual é a ideia para isso ter acontecido? Por que eu não vou lá pacificamente, ter uma ideia? E se ela não consegue entender, depois a resposta sempre vem. Então, o que nós precisamos é exatamente identificar nas ações do dia a dia, antes da gente se revoltar, antes de reclamar, antes de brigar com alguém, antes de colocar uma força ou a nossa impaciência e intolerância no caso, é desenvolver esse psiquismo para a lei de Deus. Em tudo há uma lei de Deus atuante para nos levar para a felicidade. Então, você precisa parar e pensar e questionar a si mesmo nesses momentos. E isso não tem nada a ver com preguiça. Isso é um esforço constante, diário, minuto a minuto, segundo a segundo, o tempo todo, de tentar desenvolver essas potências que a gente precisa desenvolver. Porque lá na frente, quem vai dirigir as nossas vidas não é mais a lei, é nós mesmos, com o conhecimento da lei que a gente conquistar. Mas para a gente conquistar isso, a gente precisa começar. Não é? E isso precisa acabar, tirar toda a revolta e colocar uma mente de compreensão. Compreensão. Vocês querem ver? Vamos voltar ao assunto lá da Claudine. A Claudine perdeu 6 meses. Mas será que se ela tivesse um entendimento da lei, ela não faria o movimento correto e não perderia 6 meses? E os 6 meses que ela perdeu foi exatamente para o despertar da consciência, não é a lei atuando também e falando, acorda, acorda, filha, desperta, olha, o movimento que nós queremos é esse. Compreende isso? Então, mesmo quando as coisas não dão certo, porque na verdade a aparência, elas estão dando certo, nós é que não estamos vendo, você precisa questionar isso. Aí você fala, minha vida nada dá certo. Não é verdade, na sua vida está tudo dando certo, você que não está vendo.
Porque tua mente está na aparência, ela não está numa realidade que está lá no fundo, que você precisa estudar, que você precisa desenvolver uma percepção de ver essa lei atuando, ver os pontos sendo unidos, até chegar num denominador comum, de ver a ideia de Deus, de você estar consciente dela, através de um autoconhecimento, de você perceber, pô, eu tenho uma deficiência, e aqui está a oportunidade de eu rever isso e refazer essa conduta minha de forma positiva. É isso que Deus quer, é isso que é sair dessa aparência e viver plenamente na realidade. É isso, Cris. Obrigado. Fala, Tinelli. O Jorge já respondeu. Ah, então tá joia. Então vamos em frente, que nós só conseguimos fazer um slide hoje, mas esse slide tem muita informação. E é importante que a gente entenda para que realmente faça diferença, né? Que a gente não está com muita pressa. O importante é realmente ter entendimento. Aí aqui nesse próximo ele fala do julgamento. Quando, por ter evoluído, cair o véu da ignorância que nos impede de ver esta outra realidade, compreender-se-á que fazer mal aos outros, acreditando ser possível levar vantagem, é loucura sem o alcance desejado. Então, o que ele diz? A partir do momento que a gente realmente caminhar para a evolução, a gente deixar de ser involuído, né? E começar a ter uma certa evolução, ou seja, evoluir, a gente evolui todos os dias, o tempo inteiro, mas eu digo, entrar num outro tipo de ser humano, vamos dizer assim, né? Com outro tipo mental, com uma outra forma mental. A gente começa a entender que não adianta a gente ficar nas aparências, porque quando eu acredito que é possível levar vantagem sobre alguém, eu estou vendo o quê? Só aparência. Eu não estou vendo em profundidade, eu não estou conseguindo enxergar a realidade, porque a partir do momento que eu começar a entender e conseguir ver em realidade, eu realmente vou achar que é uma loucura, né? Eu querer levar vantagem sobre alguém ou sobre alguma coisa. Só que isso exige, como o Jorge falou, muito trabalho, e é muito importante essa questão de deixar a vida levar, é muito mais trabalhoso do que o que a gente faz agora, né? Porque a gente tem uma mente muito acelerada, quer controlar e dominar o tempo inteiro. Então, mudar essa forma mental realmente demanda muito esforço, para que a gente realmente não confunda com preguiça, né? E ele diz ainda, espalhar o veneno para todos é espalhar também para si. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente é um universo, que a gente é uno. Então, a partir do momento que eu espalho o veneno, o primeiro a provar desse veneno sou eu. Isso a gente pode falar a nível físico, mental, perispiritual, tudo junto, porque a gente já conversou também sobre isso. Por exemplo, se eu tenho raiva, o primeiro a ser contaminado sou eu. Eu posso até não colocar essa raiva para fora, não xingar, não gritar, não esbravejar, e eu estou me contaminando, ou seja, eu estou desestruturando os meus centros de força, os meus chakras, eu estou lançando na minha corrente sanguínea coisas que vão alterar minha pressão e por aí vai. Isso tudo todo mundo já sabe, né? Então, quando eu espalho o veneno, o primeiro a sentir esse veneno sou eu mesmo. Como quem faz o mal acaba fazendo para si mesmo. E é muito bacana entender essa frase em profundidade. E só quem conhece a lei de Deus consegue realmente entender o que significa isso. Que eu acabo fazendo mal para mim mesmo. Porque eu estou lançando uma trajetória. E eu vou colher lá na frente. Essa palavra trajetória ninguém vai mais esquecer, né? Porque a gente fala muito. Eu coloquei esse desenho que eu achei muito engraçado, né? Que é a questão do julgamento, que aí né? Que negócio horrível é esse no seu olho, amigo? É um pontinho preto ali no olho dele. Ele com uma coisa enorme. Então é isso que a gente faz, a gente não consegue se olhar e a gente acaba apontando o defeito dos outros
Só que quando eu aponto o defeito nos outros, quem é que está se revelando? Quem é que se arrisca a Sou responder? eu, né? Sou eu mesmo, né? O defeito do Sim, outro é aquilo que eu não gosto em mim, né? Então, justamente. E aí eu revelo esse. Quando eu olho para alguém e julgo, na verdade eu estou mostrando o que que existe dentro de mim, que tipo de mente que eu tenho, né? Que eu sou um julgador, né? Eu sou um ciumento, que eu sou um irritado, que eu sou um ciumento, tudo, sabe? E da outra forma também, né? Porque nós somos dualísticos, então temos tudo que é bom também. na verdade, eu só consigo enxergar, falar daquilo que eu conheço, né? Do que tem dentro de mim, né? Porque Sim. se eu não tivesse aquilo dentro de mim, eu também não enxergaria, né? Não Não, conheceria, né? sim, e é uma coisa que muita gente resiste, mas o que eu vejo no outro eu tenho em mim. Nossa, isso é muito verdadeiro, assim, mas às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente, não é possível que isso seja verdade. Não é possível que o que eu vejo no outro eu tenho em mim. E é verdade, gente, sabe? É uma realidade que não tem como a gente fugir, mas a gente realmente está em negação, né? Então, na maioria Mas, ô Cris, Oi? deixa eu não vou citar nomes, obviamente, mas algo assim meio. Eu vivi uma experiência interessante semana passada, justamente nessa questão do ver, né? Estávamos falando aí uma amiga sobre uma terceira pessoa, e aí veio essa fala, né? Eu falando para uma delas, assim, não, a gente não gosta de determinado comportamento porque nós somos iguais. Provavelmente eu sou igual, por isso que eu não gosto do comportamento dela. Aí Sim. a minha outra amiga me disse: Nossa, Helena, nada a ver, tu não tens nada a ver com essa pessoa. Não sei onde é que tirasse esse absurdo. Aí eu pensei comigo: Olha como eu escondo bem, né? É bem isso. Bem isso. Normalmente a gente diz assim, um exemplo, né? Ai, tu viu como fulano é arrogante? Olha, veja bem, arrogância, o Jorge vai dar aula pra gente, e é uma aula maravilhosa. E quando a gente diz assim, olha como fulano é arrogante, eu tô me achando melhor que ele, entende? E eu tô mostrando a minha arrogância. E isso fica Com certeza. de uma forma tão sutil que a gente não se toca. E a gente diz, Uhum. olha como o outro é. Puxa, mas eu também sou. Só que, É, infelizmente, ainda está coberto, né? E esse é o autoconhecimento. Porque as pessoas leem muito, as pessoas querem saber de tudo, ler muito, assistir muita coisa, e acaba não trazendo isso para dentro de si. Quem sou eu de verdade? O quanto arrogante eu sou? O quanto irritada eu sou? O quanto insatisfeito eu sou? E isso é para todos, gente. E anotem, sabe? E no começo a gente se assusta com o que a gente vê, mas a gente só consegue mudar a partir do momento que a gente olha para esse lado da gente de uma forma direta, né? E amorosa, novamente aqui falando que não é para ninguém pegar isso e se culpar, por favor. A Maria fez esse slide aqui que eu achei muito bacana, que são os 3 filtros. Eu vou. Agora a Helena estava contando que semana passada estava conversando sobre uma terceira pessoa, né? Então vou ler aqui para gente. Aí ela diz: Ei, me lembrei de uma coisa que queria te contar. Aí chegou uma terceira pessoa e disse: Você não sabe? Ah, chegou o Léo. Ah, tudo beleza? A gente estava aqui fofocando um pouco. Senta aqui que eu conto para os dois. Isso me faz lembrar de uma coisa. Aí na Grécia, 400 anos antes de Cristo, Sócrates. Sócrates, você não sabe o que me contaram. É sobre um amigo seu. Espera um pouco. Antes que fale do meu amigo, quero ver se supera uma pequena prova. Chama-se a prova dos 3 filtros. O primeiro filtro é a verdade. Você está totalmente certo de que isso que vai me dizer é verdade? Gente, quantas vezes a gente repassa as coisas, né? Até pelas redes sociais. Ou a gente fala alguma coisa de alguém
por ter ouvido falar. Se eu estiver mentindo, vocês podem me chamar a atenção. E ele continua, não, na verdade eu só ouvi. E, muito bem, então você não sabe se é verdade. O segundo filtro é o bem. O que você vai dizer do meu amigo é algo bom? Não, pelo contrário. Então ele diz, você vai me dizer algo mal sobre ele, mas não tem certeza se é verdade? Não, realmente não. Falta um filtro, o da utilidade. O que você vai me contar é útil para mim? Bom, se o que você vai me dizer não é nem verdade, nem bom e nem útil, para que você quer me contar? A verdade é que eu não tinha pensado nisso. Gente, essa tirinha é fantástica. E a gente faz isso o tempo inteiro. Parece que preenche a gente fazer fofoca. Oh, fulano, tu viste fulano isso, fulano aquilo? E a gente não percebe que está criando um hábito, né? Um hábito terrível, muitas vezes se endividando com Deus, lançando trajetórias que não vão trazer nada de bom para a gente. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas tirinhas? Cris, eu queria falar, já aproveitar já a fala de antes, também o quanto a gente está escravo do nosso próprio sensor, né? Porque se a gente tem necessidade de julgar os outros, é porque a gente está totalmente coagido pelo que ele diz do que a gente é. Sim. E a gente ainda está aceita ainda, né? Tudo que ele fala o tempo todo, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, e a gente acredita porque ele nos julga, vamos dizer assim. Então, dentro da nossa própria mente, a gente está se julgando e aí esse julgamento se reflete nas outras pessoas. Então, Sim. é meio que uma fuga de fugir desse julgamento nosso interno, colocando nos outros. Que se eu estou julgando os outros, então eu não preciso olhar para mim. Sim. Mas acho que é um ponto principal de todos nós, acho que encarnados aqui na Terra, é esse melhoramento na questão do julgar, né? Nós mesmos, as outras pessoas e também por essa questão de querer se sentir aceito, pertencer a um grupo, enfim, o julgamento acaba entrando a fofoca, né? Acaba entrando em várias outras questões que a gente às vezes não consegue se ver fora, né? Quando você vê, você já tá meio que imerso naquele movimento ali, porque é tão já natural, né? Parece Sim. que não é mal fazer uma fofoca. Verdade. Que quando vê, todo mundo já tá ali imerso naquele movimento. Sim. Então, e daí quando você começa a se colocar, que nem tu falou antes, né? Começa a querer colocar outro movimento, ou querer agir de uma outra forma, daí, nossa, mas como assim, né? Tipo, quem é você pra É um ET. falar? Você... Tipo, até ontem estava aqui fofocando, agora já não é mais bem assim. Então, as pessoas também têm essa dificuldade de aceitar, né? Tem a resistência de querer deixar que as outras pessoas façam o que elas bem entendem, que a gente faça o que a gente bem entende e não fique se penalizando tanto o tempo inteiro, né? E não precise colocar isso na vida das outras pessoas. Que se a gente tem uma vida totalmente infeliz, a gente vai querer que as outras pessoas também tenham. Então, o que elas fazem de ruim vai suprir, isso vira um ciclo vicioso, né? Sim. É preciso prestar atenção nisso, de como que eu tô levando a minha vida, minha relação interna comigo mesma e como que eu tô refletindo isso nas outras pessoas. E fora, já te deixo falar, Fabrício. E fora, assim, né, quando tu faz um movimento desse de falar mal, de fofoca, né, de não falar a verdade, tem toda a questão do campo que a gente cria. Porque a gente cria em casa um campo, a gente apostou lá no grupo sobre a egrégora, né? Isso é muito importante, porque tu vai criando um hábito, que tu vai criando um hábito equivocado, porque não é um bom hábito, e aquilo vai fazendo parte do teu dia, e daqui a pouco tu tá fazendo fofoca instintivamente, né?
Então, aquilo já faz parte do teu instinto, então tu vai focar. Ou qualquer outra situação mais negativa, e isso traz uma vibração, porque o pensamento, a palavra, cria uma atmosfera. E aí aí vem para a nossa aula de amanhã, né? Das doenças, das situações, aí começa, fulano não está dormindo bem, fulano tem dor de cabeça, fulano está com dor de estômago, fulano está com a pressão alta, e isso nada é isolado. Isso é importante que a gente entenda. Nada é isolado. Então, esses movimentos que a gente faz, esses hábitos que a gente cria, essa atmosfera que a gente cria na casa da gente, ou no trabalho, ou seja, onde a gente permanece, está diretamente ligado ao nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional. Então, é muito importante, porque normalmente a gente, não sei porque, acho que comi alguma coisa, acho que me incomodei, acho que isso, entende? Dissocia e não dá para fazer isso, porque está tudo unificado, né? Pode falar, Fabrício. O que ajuda muito na mudança de hábitos, desses hábitos errôneos, é ter uma informação correta, uma informação que venha calhar, sabe? Por que eu digo isso? Porque eu penso que toda pessoa ela tem um bom senso de que ela tem os seus defeitos. Às vezes ela não enxerga mesmo, por N motivos. Mas se vem alguém um pouco mais, assim, com um pouco mais de visão, de repente, com bom senso, e dá uma informação, e a pessoa passa a respeitar isso, a entender, ela vai começar a ter uma mudança. E uma palavra que... Não, aliás, uma palavra não. O jeito de falar, muitas vezes, você pode botar tudo a ganhar ou tudo a perder. Porque, assim, se dá aquela informação com, digamos, com jeito, mostrando que, olha, de repente, olha por esse lado, veja assim, veja dessa outra forma, tal e tal, tal e tal, faz uma diferença do que a crítica pela crítica, sabe? E aquela história de falar com amor, assim, não é falar passar a mão na cabeça, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, por exemplo, até quando a gente discute aqui no grupo, nas aulas, são as informações e como que a gente recebe isso e como que é colocado. É colocado de uma maneira amorosa. Não dá para dizer que não. Firme, mas amorosa. Porque, no fundo, qual que é o objetivo? É que todo mundo cresça, todo mundo melhore, todo mundo se mude, se reveja, aproveite esse momento de vida terrena, digamos assim, para poder ter uma transformação e uma reforma íntima. Então a reforma não é do outro, a reforma é minha. E quando os outros começam a perceber essas mudanças, é sinal que está no caminho correto, sabe? No caminho certo. Nossa, tu era tão diferente, agora o que tu tá assim? Ok, parece no primeiro momento como uma crítica, até soa dizer assim, nossa, mudou, virou a casaca, sei lá, umas expressões assim, clichê, mas acho que é um sinal que é uma informação que, opa, então eu tô certa. Porque se eu não tô mais fazendo aquilo que era o habitual, era o comum, eu tô procurando me esforçar para fazer o certo, beleza, então eu tô começando a trilhar o caminho certo. Era só para contribuir. Obrigada, Fabrícia. Mais alguém? Vamos em frente, então. Cada um julga com os elementos que possui. E aí é importante que a gente entenda que cada criatura tem sua forma mental, ou seja, cada um compreende da forma que é possível, né? Então, não cabe aqui a gente julgar, né? Precisa entender dessa forma, a gente está aqui falando da lei, aqui, claro, nós todos aqui já estamos há algum tempo, mas é importante que a gente entenda que a gente não consegue mudar ninguém, a única pessoa que a gente consegue mudar é a gente mesmo, e ainda à custa de muito esforço, né? Então, querer mudar o marido, o filho, pai, mãe, é uma ilusão, gente. A única coisa que a gente consegue é com os exemplos. Ou seja, aproveitando isso que a Fabrícia falou, eu consigo uma certa mudança de comportamento através do estudo, através dessa mudança dessa forma mental, e o que acontece ao meu redor? E aí, voltando ao que eu falei antes, né? Eu consigo melhorar
a qualidade das minhas vibrações, porque eu paro de pensar tanto no negativo, eu deixo de vibrar na raiva, no descontentamento, então eu sou uma pessoa mais grata, eu consigo olhar as coisas com mais amor, com mais com compreensão, entendendo que é a vontade de Deus. Então, o que que acontece? Quem está ao meu redor sente essa vibração diferente também. Então, é só dessa forma, mudando de verdade, porque não dá para usar de astúcia com a lei. Ou seja, tá, eu vou me fazer de boazinha, mas aqui dentro eu estou vibrando ainda negativamente. Não funciona, esqueçam, tá? Porque isso é usar de astúcia, é querer enganar a lei, ou seja, querer enganar Deus. E isso a gente quer muito ser Deus, né? Mas não funciona, tá bom? E aí ele fala, né? Quanto mais somos ignorantes, menos elementos possuímos, e quanto menos elementos possuímos, mais rápidas e absolutas são as nossas conclusões. Então, essa primeira parte, ela é muito clara, dizendo assim, quanto mais ignorante, ou seja, quanto menos inteligência eu usar, quanto mais instinto eu usar, mais eu vou julgar, mais eu vou chegar a conclusões. O fulano é isso mesmo, aquela situação é assim mesmo, eu acho que é assim, sabe? Chegamos a conclusões de uma forma muito rápida, porque temos muito poucos elementos. Usamos muito pouco a inteligência. Somos muito ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer. Então, a pessoa que utiliza a sua inteligência, que está consciente dos processos, normalmente ela não julga. Ou se ela julga com o objetivo de conhecer, de aprendizado. Por exemplo, a gente pode trazer uma situação aqui, fazer uma análise dessa situação e ter um aproveitamento, como um exemplo de vida, sem julgar. Então, ele fala, ao contrário, quem possui mais conhecimento e com isso mais elementos para julgar, não chega a conclusões simplistas, rápidas e absolutas. Até porque a gente sabe, vai ter uma aula, que normalmente, o nome da aula é Eu Não Sei. A partir do momento que a gente sabe que a gente não sabe nada, né, a gente não trava esse processo evolutivo, porque a gente não chega a conclusão nenhuma, porque a gente abre a vida para as possibilidades. E a partir do momento que eu fecho isso, eu digo, não, eu sei que é assim. Pronto, fechei. É como eu pegar uma panela e pôr a tampa na panela. E enquanto eu estou disposta às possibilidades que a vida tem para me dar, eu estou com essa panela aberta. Eu posso colocar o que eu quiser ali dentro. Esse processo não se fechou. Quem julga, lançando seu julgamento sobre os outros, em última análise, julga a si mesmo, pois com o seu julgamento se revela. Olha que bacana. Então, quando eu julgo alguém, eu estou me revelando. Eu estou mostrando quem sou eu, o que vai no meu coração. Como é a minha forma mental. Se eu adoro criticar os outros, né? Olha só a quantidade de coisa que eu tenho aí dentro de mim. Quando alguém cai na ilusão de supor que, julgando os outros, está assim revelando-os, e colocando-se acima deles, na realidade apenas está submetendo-se a julgamento, descobrindo-se e mostrando a todos o seu próprio modo de ser. Descobrindo-se aqui no sentido de se descobrir, se deixar nu, né? E mostrando a todos o seu próprio modo de ser. Então, se eu olho uma situação, se eu acho que todo mundo tem ciúme, nossa, o pessoal tem ciúme de mim, eu tenho ciúme disso, eu olho para alguém, eu acho que o fulano está olhando ali para o meu marido. Eu vejo ciúme em tudo. Quem é que tem essa mente ciumenta? Né? Sou eu. Ou se eu me irrito com tudo, me irrito no trânsito, me irrito com os meus pais, me irrito com a fila que não anda, ou sei lá, com qualquer outra coisa. Eu estou revelando uma mente irritada. Jorge, a gente está encerrando aqui. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Agora a gente está encerrando. Tem mais um, eu acho. Desculpe, é que eu fiz esse hoje à tarde, não me lembrava dele. Pode falar. Eu?
Quer falar? É que eu achei que era o último Não. slide, mas não era. Eu fiz mais um. Pode continuar, Cris, está tudo ótimo. Então, tá. Eu coloquei bem grande aqui, Deus, né? Deixa eu até botar para cá. Então, repetindo mais uma vez, existe uma lei. A presença da lei quer dizer, eu até botei em caixa alta porque eu achei tão lindo. A presença da lei quer dizer a presença da vontade viva e ativa de Deus. O Pai Nosso que está nos céus não está ausente do nosso mundo, indiferente à nossa vida. Vida que de súbito acabaria se não fosse sustentada por Ele. É a presença dele, de Deus, que impulsiona e dirige a evolução, reorganiza o caos, reconstrói o edifício despedaçado, fazendo retornar todos os elementos à sua unidade, o mal ao bem, as trevas à luz. Basta que a gente olhe em profundidade e não superficialmente. Essa aula... Oi? Cris, só para confirmar para você e para todo mundo, né? A vontade de Deus viva é a nossa felicidade. Então, aguçar uma percepção e uma inteligência dessa lei é um dever que todos nós temos. Porque senão nós vamos por tentativa e erro. E aí é difícil achar a porta estreita quando a gente está cego, surdo, mudo, a inteligência é nublada pelo orgulho, a inteligência também nublada, a gente não consegue. Então, é interessante, em cada momento da vida de cada um, procurar enxergar a vontade de Deus naquele momento, a ideia de Deus, e buscar o autoconhecimento da sua necessidade naquele momento evolutiva, e você vai encaixar as coisas e você vai ver como dá tudo certo. Todo mundo deve e pode fazer isso. É só querer. Não tem exclusividade. Era isso, Cris. Obrigado. Só para encerrar esse tema, né, a gente começar a observar as verdades absolutas que a gente acredita, que na verdade é tudo relativo. Então, a maioria das coisas que a gente vivencia como uma verdade absoluta. E isso é fruto da nossa forma mental. De tudo que a gente já viveu, nós vamos falar de personalidade agora para frente, né? De tudo que a gente já viu no passado, das informações que a gente teve, que nós tivemos nessa vida, através dos nossos pais, através da família como um todo, da sociedade que a gente é inserido, e através desses conhecimentos que a gente vai fazendo dos nossos julgamentos. Então, para isso, a gente precisa estar muito desperto, muito consciente o tempo inteiro, muito atento com o que a gente fala, com o que a gente pensa, os desejos que a gente tem, sabe? Porque é através dessa, vamos dizer assim, dessa observação e desse estar consciente que realmente a gente consegue se transformar. Do contrário, a vida vai passando de uma forma muito repetitiva e habitual, e a gente vai fazendo as mesmas coisas todos os dias e não percebe. E ainda criando esses hábitos que são completamente equivocados e que só trazem prejuízo para a gente. Na verdade, trazem dor, né? E é isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida, depois se o pessoal quiser, pode colocar lá no grupo, que agora o grupo está aberto para todos, né? Eu só vou para todos escreverem, eu só vou mudar o slide aqui. Ô, Cris, Oi. só uma palavrinha. Claro. Quando o Jorge falou ali, né, que a vontade de Deus é a nossa felicidade, né? Sim. Eu penso que o problema é que a gente não entende acho que a gente não conhece qual é a nossa verdadeira felicidade, né? Porque a gente busca, a gente pensa que a felicidade está em tantas coisas, está numa casa, está num bom emprego, está num bom carro, está num corpo bonito, está nisso, está naquilo, está na fama. Então a sociedade nos leva a pensar isso, né? E quem não anda
que não anda nessa linha, que não procura essas coisas, parece que é tratado até como louco, assim, sabe? Sim, Fica assim, tu te sente um ET, na verdade. Então, assim, ó, essa vontade, essa felicidade real, que só Deus conhece, eu penso que a gente ainda não conhece, né? Ela exige uma desconstrução, eu diria, de tudo que a gente supõe que seja a nossa felicidade, né? Eu acho que aí é que está a nossa grande, digamos assim, o grande objetivo da nossa jornada, né? Que é desconstruir tudo que a gente acredita ser a nossa realidade, acredita ser a nossa verdade, né? Por sim. isso que é tão complicado, né? Fazer essa virada de chave e deixar que Deus conduza a nossa vida, porque a gente acha, né? Que o bom para a gente é o que a gente imagina que seja, né? E a Justo. gente não. E aí é onde eu penso que todas as dificuldades estão assim centradas nisso, né? Pelo menos as minhas, digamos, né? Não é só as tuas, são as de todos, né? Porque é o que eu acabei de falar. Nós temos as nossas verdades absolutas. A partir do momento que tu começa a ter um entendimento que tudo que tu sabe e que tu acha que é verdade pode não ser, já é um grande passo, né? Mas aí o que que vem por trás? Vem a arrogância, e o orgulho, né? Nossa, se imagina se o que eu penso não é certo. A nossa faixa etária aqui, de 40 para cima, a grande maioria, tirando a Claudine ali, né? 40, 50, 60 e daí para frente. Quanto mais idade a gente tem, mais complicado é, porque a gente já tem isso de uma forma tão fixada na mente que, por isso, quando a gente trabalhava com jovens, né, a gente sempre comentava, era muito bacana, porque, não que não seja aqui, eu só quero dar um exemplo, né, de que os jovens ali com os seus 17, 18, 19, eles estão muito mais receptivos do que nós, que estamos 50 e pouco, 60, 40 e pouco, porque a gente já ouviu muita coisa, acha que sabe tudo. Isso é real, gente. A gente acha que sabe tudo. Eu aprendi agora, assim, quando eu vou ouvir um vídeo, quando eu vou ler um livro, isso eu li num livro chamado, se eu não me engano, foi nesse do hábito, que eu já passei o nome para vocês e agora já me esqueci. E ele dizia assim, ó, quando tu ouvir alguma coisa, ouça como se fosse aquilo pela primeira vez e sem colocar barreira. Ah, não, acho que está coisa de gente louca, sabe? Ouça, pense, reflita, né? Quando eu vi uma notícia, quando eu vi um comentário, coloca isso num crivo, mas sem nenhuma verdade absoluta. A gente não sabe absolutamente nada e nós somos muito arrogantes. Todos nós. Não tem escapatória. Se não fôssemos, não estaríamos aqui, né? Então, vamos lá. Temos ainda aí uns 15 minutos. Nós vamos começar a falar da personalidade, tá? É um assunto no começo que ele traz um pouquinho de nomes e tal, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais tranquila possível para que não fique tão maçante e a gente compreenda. Então, personalidade humana e sua estrutura. A gente tem uma posição estática e o aspecto dinâmico. O aspecto dinâmico a gente já falou bastante. São termos que a gente já viu aqui, a gente vai falar um pouquinho melhor para que realmente a gente entenda. Porque é essa personalidade que a gente precisa mudar, né? Que a gente vem construindo isso há milênios, então a gente precisa transformar a nossa personalidade. E aqui cabe aquela frase ali, ó. Aquela frase que tem pessoas que dizem assim, eu sou assim, vou morrer assim. É a pior sentença que alguém pode se dar é essa. Eu sou assim mesmo. Né? Não, ninguém é assim mesmo. A gente tá com uma personalidade, isso é passível de mudança, a gente está em evolução e é preciso que a gente mude. O sangue no nosso corpo circula, o coração bate, o ar entra e sai. Por que que eu preciso pensar do mesmo jeito o tempo inteiro? Por que que eu preciso fazer as mesmas coisas sempre e ainda do mesmo jeito? Por que que eu preciso andar sempre pelas mesmas ruas, vestir as mesmas roupas? Vamos pensar um pouquinho nisso. Pensamento... Cris, Oi? Cris, só para dar uma lembrada mais pessoal, todo mundo tem essas personalidades que a Cris vai falar aí.
3 contextos de personalidade, que ela vai descrever primeiro na forma estática, como ela acabou de dizer, né? Como ideia de Deus, e depois no seu dinamismo evolutivo. Mas todos nós temos o que ela vai descrever nessa aula. E é bom entender, porque daí você pode, cada um pode, não é, imaginar o que está acontecendo e por quê, e você também vai poder, né, projetar um futuro melhor a partir da sua própria personalidade. Esse aqui é o processo dinâmico. Então, é excelente a aula, aproveitem, e vai trazer muito, mas muito esclarecimento para todos nós. Boa aula, Cris. Arrasa aí. Hoje eu tô que é uma matraca, né? Então, gente, assim, ó. A bonequinha tá todo mundo vendo aqui, fica em cima aqui. Pensamentos e atos longamente repetidos tornam-se hábitos, constroem nossa personalidade atual. Então, vamos voltar a falar dos hábitos, né? Então, eu penso, eu tenho um desejo, eu penso, eu externalizo isso através de palavras ou de atitudes, né? Por exemplo, existem os hábitos materiais, vamos dizer assim. Eu acordo, eu saio da cama pelo lado direito, eu boto o chinelo, primeiro o pé esquerdo, depois o pé direito, daí eu levanto, vou no banheiro, escovo o dente. Um exemplo. Esses são os mais fáceis de a gente ver, porque são físicos, né? E os hábitos mentais? Como que eu acordo? Já pararam para observar como é que vocês acordam todos os dias? Que tipo de pensamento que vem logo cedo? Isso é bem interessante. Quando eu faço atendimento de floral, geralmente eu pergunto isso para as pessoas. Então, que tipo de pensamentos eu me habituo a ter? De reclamar, de agradecer, de achar que o dia tá bom, mais um dia de trabalho, ai que chato. Começar a perceber como é a minha mente, como que ela funciona. Ela é mais positiva ou ela é mais negativa? Isso vai determinar o meu dia, a minha disposição física e tudo mais. E aí ele diz que tudo isso tornam hábitos, constroem nossa personalidade. O resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito, em síntese, em nosso tipo individual. Nossas qualidades e instintos atuais são resultado de nossa história vivida, possuindo uma velocidade adquirida na direção que eles representam. E por isso, a não ser que sejam corrigidos em outra direção, significam possuir um impulso e uma tendência de continuar da mesma forma no futuro. Esse fenômeno chama-se destino. E aí a gente começa a compreender quando a gente diz assim, o destino está em nossas mãos. E aí a gente pensa assim, poxa, mas como? Como que eu faço isso? Como que eu mudo meu destino? A gente já teve todas as outras aulas, né? Mas aí agora vamos parar para pensar. Gostaria muito que todo mundo, quem está aqui, deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem 18 pessoas agora. Que vocês anotassem assim, pelo menos durante uns dias da semana, o que pensamento que vem normalmente pela manhã, né? E no decorrer do dia, o que eu penso? Se quem não quiser falar, podia escrever no chat ali. Agora, quem já sabe, né, que se observa, não sei se vocês se observam. Eu não me observo. Gente, eu nem sei o que penso de manhã. Olha que coisa louca. Eu estou aqui pensando o que eu penso e eu não sei o que eu penso de manhã. Sim, quando tu abre o olhinho ali, o que é que tu pensa normalmente? Não sei, nunca. Eu não prestei atenção. Eu vou começar a prestar atenção. Semana que vem eu conto. Sim, e aí é isso, assim, ó, a gente tem, a gente vai tornando hábitos, coisas que a gente nem se toca, porque a gente está tão no automático, está tão na correria que tu não para te observar. Só que isso está construindo a minha personalidade. E isso está
construindo o meu destino, porque eu estou lançando trajetórias o tempo todo através dos meus pensamentos. Quer falar alguma coisa, Jorge, sobre isso aqui? Não, Cris, está tudo bem. Ô, Cris, eu só Oi? queria fazer uma observação. Eu comecei a seguir uma tal de Amanda Schutz, eu acho que é esse o nome dela, no Instagram, tudo, e ela fala muito na questão da gratidão, e assim, que a gente tem que agradecer tudo, e uma coisa que eu observei em mim, né, Sim. que mesmo que eu tente entrar nessa vibe dela de agradecer, eu não consigo fazer, entende? Como é que eu vou te explicar? Internamente, assim, sabe? O meu coração não consegue ainda ficar agradecido. Então, não adianta tu falar se tu não sente aquilo, entende? Por mais que eu tente, Sim. não está funcionando. Não sei se eu consigo Tá. fazer entender. Eu entendo. Isso eu tento fazer de manhã, mas eu não consigo. Eu vou te dizer assim, o que que eu penso desses programas assim de gratidão. Eu até parei para refletir sobre isso esses dias. A questão da gratidão, a gratidão por gratidão, normalmente esse tipo de programa, a pessoa não tem esse conhecimento que a gente tem aqui. O porquê que eu tenho que ser grato, né? Que aí a gente vai voltar lá para a aula anterior. Se eu consigo ver as coisas em profundidade, eu consigo ter uma gratidão. Se eu consigo de verdade ver as coisas em profundidade, eu vou ter uma gratidão verdadeira, de coração. Porque se eu compreendo que aquilo é necessário, que existe uma lei, eu entendo que é gratidão, de verdade. Agora, quando alguém me fala, tem que ser grata por tudo. Tá, mas como assim? Né? Eu tenho débitos passados, eu tenho outras encarnações, eu lancei trajetórias, eu tenho que cumprir, eu estou no período de erro, abuso e dor, né? Ou seja, eu estou ali na redenção. Então, se eu não compreendo esse contexto todo, eu não posso ter uma gratidão verdadeira, porque não sei se vocês concordam comigo, é uma coisa de não tem muita lógica. É a fé cega, né? Então eu vou ser grato, ok, não entendo nada, mas tenho que ser grato por tudo. Não me traz um autoconhecimento. Não sei se o Jorge concorda comigo, mas Concordo. e a partir do momento que tu começa a ver em profundidade, sim, eu vou ser grata de verdade, de coração, porque eu entendo a lei, e compreendo que tudo que acontece é devido. Ok, então sou grata a Deus por tudo, exclusivamente tudo que me acontece, né? Agora, essa questão, a tua em particular, talvez esteja ainda ligada um pouco à questão da resistência, que a gente já conversou bastante, né? Mas que isso tu vai superar, com certeza, com o tempo e com o estudo, como todos nós, né, Helena? Também não consigo ser grata 100% o tempo inteiro. Acho que a Fabrícia quer falar. Botei ali uns comentários no bate-papo, não sei se todo mundo leu, ou todo mundo visualizou, não sei se aparece. Sim. Tá, não era só isso. São exercícios do Ho Oponopono, tal, né? Mas, assim, esses exercícios, eles são válidos, né? E desde que a gente realmente compreenda, porque precisa existir uma compreensão, né? Do Assim, contrário, ó, fica muito só da boca para fora, eu acredito, né? eu já, acho que tá falando de pensamento, né? Quais são os pensamentos que a gente acorda e tem pela manhã. Então, assim, já teve aqueles pensamentos bem positivos, vamos generalizar, bons, acordar, agradecer, ai, que bom, que dia lindo, maravilhoso, ai, que bom, tudo certo. Já teve pensamentos assim, como teve aqueles bem desastrosos, digamos, né? Então, e já aconteceu, então, assim, essa palavra autoconhecimento, ela ajuda muito a clarear alguns pontos, por exemplo, por que eu tô assim? O que tá acontecendo? É necessário? Por que tá vindo agora? E acho que isso permeia o autoconhecimento, né? E aí eu comentei ali da questão do Ho'oponopono, tem muita coisa, assim, desde daquele sentimento de acolhimento, daquela sensação de, opa, não vou ficar lutando
contra isso, vou parar, vou observar, vou acolher, vou agradecer, porque talvez é o que está vindo agora, que é para ter o entendimento, enfim, desde esse tipo de pensamento até aquele da fé cega mesmo, porque daí a gente só está mudando a filosofia de vida, né? Do não se questionar. Sim. Então é isso, eu concordo com todo mundo aí, só quis contribuir, porque acho que essas oscilações, não sei vocês, mas não dá para dizer que é sempre a mesma coisa, assim, né? Acordo 100% feliz. Não, mas também nem 100%. Então eu acho que a busca é o equilíbrio mesmo. E se observar. Não, sim, a busca é o equilíbrio e, claro, a gente não está 100% todos os dias, mas estar atento e não dar corda, vamos dizer assim, eu tive um sonho ruim, amanheci com uma vibração estranha. Eu posso escolher não dar corda para aquilo, não dar corda no sentido de não alimentar aquele pensamento, sabe? Isso aí eu vou usar o quê? Eu vou usar a minha vontade, porque eu tenho um desejo, né? Então eu não quero perpetuar essa sensação, esse sentimento de tristeza, ou sei lá, do que for. Então eu uso a minha vontade, e o que é a vontade? É estar consciente, né? Usar a minha inteligência de uma forma consciente, estar presente. Então eu uso essa usina que eu tenho, e eu vou transformar isso no positivo, né? Então, e aí passa a compreensão, observação e a vontade. Então, eu não preciso me manter naquela prostração, naquele desânimo. É isso que a gente precisa estar atento. Todo mundo tem os altos e baixos, né? Mas daí, quando eu compreendo que esse tipo de pensamento negativo, ele me traz um destino, vamos dizer assim, ou seja, eu estou tendo uma vibração diferente, negativa, que vai me trazer desconforto físico e por aí vai, né? Não vamos se estender muito nessas coisas, que vamos estudar em outro momento. Mas assim, poxa, eu sei que isso não me faz bem. E aí eu fico alimentando aquilo ali e criando aquele hábito, todo dia eu resmungo e acho ruim, e tenho que trabalhar e tal, sabe? Atento para esse tipo de coisa. E usar essa vontade que todo mundo tem, que a gente não utiliza por preguiça, a gente já falou aqui, preguiça mental, né, e não preguiça física, e sair desse círculo vicioso que a gente vive, de negatividade. Isso aí. São 9 horas. Então, fizemos um slide da personalidade humana, e fica os próximos slides para outra. Jorge, pode fazer o encerramento para a gente, ou alguém gostaria de fazer?